Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula complementar à nossa disciplina de Direito do Trabalho 2. Para esse encontro, eu gostaria de analisar com vocês uma questão muito específica, por vezes polêmica, que é a questão dos empregados excluídos do controle de horário. Bom, como a gente já viu nas próprias aulas presenciais, a CLT, obviamente, nos termos da Constituição Federal, no que diz respeito à jornada de trabalho, estabelece um capítulo 2º denominado duração do trabalho. Bom, a perspectiva básica deste capítulo é legislar no plano infraconstitucional as questões referentes à jornada de trabalho, a limites máximos, intervalos, sistema de compensação, banco de horas, entre outras questões envolvendo a jornada de trabalho, adicional de horas extras, etc. Mas também no próprio capítulo 2º existe um artigo específico, que é o artigo 62 da CLT, que trata dos empregados excluídos. Excluídos por quê? Porque eles não estão abrangidos pelo regime previsto neste capítulo. Ou seja, aqueles empregados que se enquadram nas hipóteses descritas do artigo 62, eles estão excluídos do capítulo 2º e, por via de consequência, excluídos de todas as regras que dizem respeito à jornada de trabalho. Inclusive e principalmente no que diz respeito às questões atinentes a horas extras. Tá? E obviamente, pessoal, que a CLT, ao fazer este catálogo, faz um catálogo definitivo, quer dizer, não é ampliativo, é restritivo, apenas os empregados que se enquadram nessas hipóteses. Tá? Fora os empregados que enquadram nessas hipóteses, temos então o regime geral da duração do trabalho, previsto nos demais artigos do capítulo 2º. Mas afinal de contas, quem são eles? Quem são esses empregados que não estão, vamos dizer assim, protegidos, que não estão albergados pelo regime descrito no artigo 62? Bem, a CLT originalmente trazia duas hipóteses e, com a reforma trabalhista, traz uma terceira hipótese. Então, o objetivo aqui é nós analisarmos essas três modalidades. A primeira modalidade está no inciso 1º do artigo 62, que a doutrina e a jurisprudência chamam dos empregados que exercem atividade externa. O que é um empregado que exerce atividade externa? O empregado que trabalha fora do âmbito da empresa, né? Fora do pavilhão da empresa, fora do escritório do empregador. Né? Ordinariamente, comumente, nós imaginamos automaticamente os vendedores externos, né? Aqueles que saem com o seu catálogo de mercadorias vender fora da empresa para clientes em outras cidades, em outras regiões, em outros estados. Né? Também os propagandistas, os promotores de venda, etc. Tá? Durante muito tempo, nós vimos isso em sala de aula, os motoristas puderam ser enquadrados nessa condição, mas desde que foram especificamente, isso já no ano de 2012, incluídos na CLT em tópico específico de controle de jornada, não mais detém esta possibilidade. Então vejam só, para que a gente possa compreender as questões mais específicas, façamos uma leitura do inciso 1º. Vejam lá, colegas. Portanto, não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo. Inciso 1º. Os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na carteira de trabalho e previdência social e no registro de empregados, na famosa ficha de registro. Observem
colegas, aqui nós temos dois fatores que são primordiais, tá? Nós temos aqui os requisitos formais e os requisitos materiais. A legislação, ela tem que ser corretamente interpretada para que não haja uma banalização. Vejam, a regra, o ordinário, o comum é o controle. A exceção, a extraordinariedade é a inclusão nestas hipóteses do artigo 62. Portanto, pessoal, os requisitos previstos aqui devem ser fielmente cumpridos, né? Há de se lembrar que, por vezes, para o empregador, é muito vantajoso incluir um empregado em alguma das hipóteses do artigo 62, pois ao incluir o empregado nas hipóteses do artigo 62, ele fica isento do pagamento, por exemplo, de horas extras, né? E então é muito tentador a utilização dessas hipóteses, mas para isso que o legislador colocou requisitos formais próprios e a jurisprudência tem tratado de forma muito cautelosa, né? É muito comum encontrarmos decisões judiciais, e muito comum mesmo encontrarmos decisões judiciais as quais condenam o empregador a pagar as horas extras que não foram pagas na vigência do contrato de trabalho em razão da inclusão indevida do empregado na hipótese do artigo 62. Então vejam só, nós temos um duplo requisito aqui. Primeiro, o requisito formal. O requisito formal é a condição ser anotada na carteira de trabalho e previdência social e no registro de empregados. Então essa previsão, a inserção do empregado nesse capítulo deve estar anotada no seu contrato de trabalho, deve estar anotada na sua CTPS, deve estar anotada na sua ficha de registro de empregados, né? Essa condição tem que ser pública, tem que ser de ciência inequívoca de ambas as partes. Como eu frisei antes, o ordinário se presume, o extraordinário se prova, quer dizer, o ordinário é controle de jornada, o extraordinário é a inserção na hipótese do capítulo 2º. Então, há de ter esse requisito formal preenchido pelo empregador. Ele deve registrar, deve consignar na CTPS. As empresas que utilizam essa modalidade e são organizadas nesse ponto, tem lá um carimbo já próprio na CTPS, cuidam para que a ficha de registro de empregado tenha essa anotação, né? O cumprimento do requisito formal. E o segundo requisito, que eu chamo de requisito material, vejam só, pessoal, é que a jornada não seja simplesmente externa, que ela seja externa e incompatível com a fixação do horário de trabalho. Quer dizer, não é todo o trabalhador externo que pode ser enquadrado na hipótese do artigo 62, porque ele só pode ser enquadrado se ele for externo e o trabalho externo seja incompatível, quer dizer, não haja meios, não haja possibilidades do empregador controlar a jornada de trabalho do empregado. Ora, pessoal, no século 21, em pleno ano de 2020, são cada vez menores as incompatibilidades, né? Com o telefone celular, com o avanço da tecnologia em geral, o empregador pode e tem meios de ter o controle, ainda que indireto, do seu empregado a todo e qualquer momento, né? Façamos uma análise histórica da profissão do vendedor externo. Há 20 anos atrás, 25, 30 anos atrás, o vendedor externo era um sujeito que saía com um catálogo, né? E que saía segunda-feira de manhã, passava na empresa, pegava o seu catálogo, o bloco de notas, material publicitário e só retornava na sexta-feira, né? O empregador não sabia o roteiro dele, não sabia o que ele tinha feito, qual era a rotina, e não tinha como saber, né? Hoje, esse mesmo vendedor, ele tem o carro monitorado por GPS, ele tem aparelho de celular da empresa, ele não trabalha mais com catálogo, ele trabalha com tablet, ele tem rotina, os clientes estão todos eles inseridos em um sistema, né? A empresa tem condições por sistema de geolocalização, saber exatamente a hora que o empregado entrou em um determinado cliente, a hora que saiu e assim por diante. Então,
Temos que ter ciência, pessoal, que as hipóteses do artigo 62, inciso 1º, são cada vez menores. E a tendência, com o avanço da tecnologia, que obviamente limita a tal da incompatibilidade, é a eliminação das hipóteses deste artigo. Tá? Então vejam, pessoal, a atividade externa ela está abrangida numa das hipóteses do artigo 2º, mas não por si só. Ela depende de um duplo requisito. O requisito formal, as anotações na carteira de trabalho, na ficha de registro de empregado, né? E também que na prática essa atividade externa seja incompatível com o controle de horário. Tá? Se não tivermos esse duplo requisito, não há, obviamente, a questão da inserção nessa hipótese. E obviamente que aí o empregado está sujeito às questões ordinárias da duração do trabalho, inclusive com o direito de receber por intervalos e por jornada extraordinária prestada. Já no inciso 2º, nós temos a seguinte hipótese, que são os gerentes. Tá? Quem são os gerentes? O legislador diz assim: os gerentes, assim considerado os exercentes de cargo de gestão, aos quais se equiparam para efeitos do disposto neste artigo, os diretores e chefes de departamento ou filial. A ideia do legislador aqui foi de inserir aquele que tem verdadeiro poder de gestão, que em uma determinada filial, que em um determinado setor, ou até mesmo numa unidade daquela empresa, ele seja os olhos do dono. Ele tenha efetivamente os amplos poderes, né? Os poderes de gestão, de representar a empresa, quer dizer, os poderes de admitir funcionários, os poderes de demitir funcionários, os poderes de dar advertência, assinar contratos, responder pela empresa, ser a efetiva autoridade daquele local. A denominação do cargo pouco importa. Basta lembrarmos que no direito do trabalho se insere o princípio da primazia da realidade. Então, quer dizer, a nomenclatura do cargo pouco importa. O que importa é sabermos se na prática ele efetivamente exercia cargos de gestão. Tá? Também, novamente, nós temos aqui a utilização indevida por muitas empresas do artigo 62. Muitas empresas acham que dar um nome importante a um cargo é suficiente para inserir o empregado neste inciso. Né? Então é cada vez mais comum nós observarmos gerentes espalhados em larga escala pelas empresas. Mas obviamente quando se analisa na prática, eles têm pequenos poderes, limitados poderes de gestão. Né? Quer dizer, não podem demitir sem ter o aval do RH, ou tem 3, 4 pessoas ainda acima deles na organização da empresa e assim por diante. E normalmente também temos a questão da jurisprudência aí afastando, né, a má colocação, a má inserção de empregados neste artigo. Uma questão muito importante e polêmica é o parágrafo 1º, parágrafo único, melhor dizendo, do artigo 62, que ele vai dizer o seguinte: o regime previsto neste capítulo será aplicável aos empregados mencionados no inciso 2º deste artigo, quando o salário do cargo de confiança, compreendendo a gratificação de função, se houver, for inferior ao valor do respectivo salário acrescido de 40%. Então, aqui a má redação do artigo, do parágrafo único, ele leva a algumas dúvidas. Por quê? Afinal de contas, o que o legislador quis dizer aqui? Que o gerente, para ser gerente, ele tem que ter uma gratificação de função de 40%? Né? Bom, isso, pessoal, essas dúvidas, elas obviamente que apontam na doutrina e na jurisprudência. E aqui eu tenho que falar para vocês o seguinte, né? Para parte da jurisprudência, o gerente, além de exercer os cargos de gestão, deve receber uma gratificação de função nunca inferior a 40%, quer dizer, o salário e uma gratificação de 40%, tá? Para parte significativa da jurisprudência. Tá? Vocês vão encontrar dezenas de jurisprudência nesse ponto.
Para outra parte da jurisprudência, não. Porque a gratificação, o legislador colocou que a gratificação de função é se houver. Quer dizer, não há obrigatoriedade da gratificação de função, né? Ela é um elemento a mais, tanto que o legislador colocou o se houver, né? Temos aqui doutrina e jurisprudência também neste ponto. E tem uma terceira teoria que fala, e essa mesma corrente diz o seguinte: olha, basta que o seu salário seja no mínimo 40% superior ao dos demais empregados, né? Os empregados abaixo dele. E a outra teoria, inclusive, de menor aceitação, mas também com doutrinadores importantes, como Sérgio Pinto Martins, diz que não, que nada disso, que basta que seu salário seja, sim, superior a ponto comparando com os empregados imediatamente abaixo, a ponto de demonstrar que ele tinha a fidúcia necessária. Então, apesar desse celeuma, né, do parágrafo único, a corrente que mais tem adeptos é a corrente na qual fala da gratificação de função, né, pelo cargo de gestão. E por fim, pessoal, nós temos a novidade trazida pela reforma trabalhista, que é os empregados em regime de teletrabalho, né? O famoso home office, né? Que é uma das grandes novidades da reforma trabalhista. A esses também foram inseridos na condição do artigo 62. A questão aqui, pessoal, é que obviamente é um tema novo, é um tema que ainda será amadurecido na doutrina e na jurisprudência, mas me parece, e obviamente é uma questão peculiar, que as mesmas restrições que a gente tratou no inciso 1º e no inciso 2º devem ser trazidas aqui para esse inciso 3º. Quer dizer, não basta ele trabalhar em home office para estar enquadrado aqui, né? O trabalho em home office deve ser o trabalho a ponto de não haver o controle de horário desse empregado. Confesso a vocês que é uma matéria polêmica, né? O legislador aqui não fez qualquer ressalva, ele sempre diz que o trabalhador que trabalha em home office se enquadra, ou em teletrabalho, se enquadra na hipótese do artigo 62, inciso 3º. A doutrina, né, sinaliza com uma interpretação conforme, né, a estrutura principiológica do direito do trabalho, né? Precisamos de um amadurecimento na esfera da jurisprudência para entendermos como o inciso 3º será encarado pela jurisprudência. Quer dizer, na literalidade do inciso 3º, todo e qualquer empregado na hipótese em teletrabalho está sujeito ao artigo 62, ou, né, tem que se adicionar as características que colocam o empregado nessa situação, né, como, quer dizer, a incompatibilidade de controle de horário por parte do empregador. Então, pessoal, são essas as hipóteses previstas no artigo 62. Vale lembrar, né, pessoal, que não basta ser externo, não basta ter o nome de cargo de gerente, né? Nós temos que observar os requisitos que são importantes para a incidência ou não do empregado nas hipóteses do artigo 62. Eu espero que vocês tenham compreendido, espero que a minha aula tenha sido útil a vocês e aguardo vocês nos nossos próximos encontros. Até logo e uma boa semana a vocês. Até mais. Tchau, tchau.